Bom, pessoal, o que a gente vai falar agora aqui então? Vamos falar sobre, primeiro, encapsulamento, depois vamos falar sobre herança. Encapsulamento, pessoal. Encapsulamento vem de encapsular, que programação orientada a objetos significa separar programa em partes, as mais isoladas possíveis. A ideia é tornar o software mais flexível, fácil de modificar e criar novas implementações. A classe bem encapsulada deve ocultar os seus dados e os detalhes de implementação do mundo exterior. Isso é denominado programação de caixa preta. Usando o encapsulamento, a implementação do método pode ser alterada pelo autor da classe sem quebrar qualquer código existente, fazendo uso dela. Bom, falei aqui bem, né, o conceito, mas o que significa isso, pessoal? O encapsulamento nada mais é de que quando a gente definir uma classe, para a gente proteger ela de alguma forma, né, nem proteger a classe, é proteger o que ela faz, algumas informações que ela possui. A gente tem esses encapsulamentos que a gente chama, que é definir, né, como que é um método ou um atributo dessa classe, como que ele é visto por quem utiliza. Quem que utiliza uma classe? É quando o programador vai lá e cria um objeto daquela classe. Lembra que eu falei? Instanciar um objeto de uma classe. Então quem utiliza é o programador que vai utilizar dessa classe, porque a classe a gente está modelando ela e a gente utiliza quando a gente cria um objeto. Então, a gente protege o funcionamento dessa classe, né, dos próprios programadores, acaba sendo, mas assim, que é para não ter erros, né, não ter, é para prever alguns erros, para ter seguranças de algumas informações dentro do código, de uma forma que isso não cause exceções quando estiver programando o programador instanciar uma classe e ele acessar alguma informação daquela classe que ele não deveria, né? O que significa não deveria? Significa que às vezes tem um atributo dentro de uma classe em que ele não pode ser modificado, ele tem que ser exatamente fazer o que ele vai fazer. Ele vai ser só alterado dentro daquela classe. Então você instancia ele, por exemplo, no modo privado, onde ele só vai ser enxergado dentro da classe, ou seja, só quando você está codificando a sua classe que você consegue acessar aquele atributo. Então, ó, vamos lá, o modificador de acesso define o escopo e a visibilidade de um atributo ou método da classe. A linguagem Python suporta os seguintes modificadores de acesso. Public, que é público, qualquer atributo método público pode ser acessado de fora da classe através do operador ponto no objeto instanciado. Então, ó, lembrando lá, hein, a gente falou o objeto é uma instância de uma classe. Então, se eu instanciei um objeto que chama conta1 da classe conta bancária, o meu objeto é conta 1. Quando eu fiz conta 1 ponto agência, eu estou acessando um atributo dele. E esse atributo é público. Por isso que eu consigo fazer conta 1 ponto agência. Se esse atributo fosse um atributo private, privado, né? É qualquer atributo método privado é de uso interno exclusivo da classe, só podendo ser acessado por outros atributos, métodos e construtores. Se, por exemplo, o nosso atributo que eu acabei de usar como exemplo, que ele é sempre público, quando a gente não define nada no Python por padrão, é tudo público, seja atributo, seja um método, vai ser sempre público. Então, se eu quiser que ele seja privado, por exemplo, se eu tiver a minha conta bancária, ela tem um atributo agência, né, que a gente viu lá. Se eu quiser que ele seja privado, não quero que quem instancia um objeto da minha classe tenha acesso a essa informação, eu vou fazer ele privado, então eu não consigo fazer, por exemplo, a conta 1.agência. Eu não consigo modificar. Então, olha para você ver, o acesso externo, quando a gente fala, é isso aí, quando a gente instanciou nosso objeto, a gente está acessando de um lugar de fora. E o que é o acesso interno? É lá dentro do class, conta bancária, aí lá dentro eu consigo acessar esse atributo que é privado. Então lá dentro eu consigo fazer isso. Agora fora, quando eu tenho acesso externo, então eu estou fazendo o quê? Eu estou prevenindo que alguém, algum programador, ou eu mesmo, o mesmo programador, durante o código que criou uma classe, que ele não acesse um atributo que ele não deva acessar, não deva modificar. Então é uma forma de eu prevenir isso. Então isso que é o encapsulamento, pessoal. Vamos lá, aí, ó, por padrão, né, todos os atributos de classes, atributos e métodos são públicos. Então, como a gente criou aquele conta 1 lá, qualquer atributo que a gente criar, de qualquer classe que a gente criar no Python, todo método, por padrão, ele vai ser público. Então, ele pode ser acessado de qualquer lugar. Então, sempre que eu instanciar um objeto, eu vou conseguir acessar todos os atributos se eu não
definir como privado. Mas como que eu defino como privado? Então, para definir como privado, pessoal, a gente vai, até interessante, é um pouco engraçado, que a gente vai utilizar no começo do nome da variável ou do método dois underlines, underline, underline, né, ou underscore aí. Como que, por exemplo, se não me engano, no C Sharp, no Java, a gente escreve private antes do nome da variável. Então isso significa que ela é privada. No Python é só colocar dois underlines no nome da variável que o Python já vai entender que ela é um atributo ou um método privado, que não poderão ser acessados de fora dessa classe. Então vamos voltar no nosso exemplo aqui da conta bancária, pessoal. A gente tem a classe aqui sendo instanciada, conta bancária, def init aqui, né, o init, que é o nosso construtor da nossa classe, e a gente tem aqui, como a gente já aprendeu, os atributos dela. O atributo self, que é sempre obrigatório, dentro de qualquer método, dentro de classe tem que ter o self, e os atributos que a gente quer definir para essa classe. Então a nossa conta bancária, ela tem tipo, número, agência, e agora ela tem um saldo. E olha como que eu defini esse saldo aqui, pessoal. Underline, underline, saldo. Igual a saldo. Então, esse self, né, eu estou definindo que é como se fosse lá o this do JavaScript, do Java. Até alguém comentou aí. Então, esse self significa, pertencente à classe. Então, no escopo da classe tem uma variável chamada tipo, uma variável número e uma agência, e uma variável chamada underline, underline, saldo. Só que como ela começou com underline, underline, ela vai ser um atributo privado. Ele só vai poder ser acessado, ser alterado de dentro da classe. Aqui dentro que a gente estiver programando, aqui a gente vai conseguir alterar esse atributo. De fora, se eu criar lá a conta 1, instanciar o meu objeto da conta bancária e colocar ponto, underline, underline, saldo, eu não consigo acessar, ele vai dar erro. Por quê? Porque é um atributo privado, então eu não consigo alterar lá de fora. Então aqui, aqui a gente tem dois métodos. Def exibir dados da conta, que é o que a gente já tinha antes dos nossos exemplos mesmo, que a gente está printando as informações da conta. E a gente tem def exibir saldo. Olha que legal, pessoal. Esse def exibir saldo, se eu chamar ele aqui quando eu instanciar o meu objeto da classe da conta bancária, e eu chamar esse exibir saldo, ele vai mostrar o valor dessa variável saldo. Mas só que ela não é privado? Ela é. Só que isso aqui, vocês concordam comigo que está dentro do escopo da classe? Então, o meu método def exibir saldo, ele é público, né? Porque por padrão, todos os métodos são públicos no Python. Então, a gente tem aqui um método dentro da classe que ele é público, então eu consigo acessar ele de fora. E como ele está dentro da classe, ele consegue acessar um atributo que é privado. Então, ele consegue. Por quê? Porque ele está dentro da classe. O objeto meu que está lá fora da classe que eu instanciei, ele está fora da classe. Então, eu não consigo acessar essa informação do underline, underline, saldo. Entendeu? Então, isso é uma forma da gente conseguir modificar. A gente consegue modificar também essa variável saldo através de criando alguns métodos públicos, né? Mas que vão estar dentro da classe, ou então visualizar, que é o que a gente está fazendo aqui. Então, mas por exemplo, se eu quisesse que esse exibir dados conta fosse privado, como é que eu faria? Alguém tem alguma ideia? Se alguém tiver alguma ideia, pode mandar no chat aí. Para transformar esse exibir dados contas aqui, eu não quero que ele seja acessado de fora da minha classe mais. O que eu tenho que fazer nele então? Alguém sabe? Pode mandar no chat aí, pessoal. Manda aí o que vocês acham. Eu quero que ele seja privado, eu não quero que eu acesse ele mais, a não ser aqui dentro da minha classe. Então, se eu não quiser que eu não acesse mais esse método, eu tenho que transformar ele para privado. E aqui a gente, no Python, como a gente viu, é isso aí, Luca. Colocar os dois underlines na frente do nome desse método. Então, se eu criasse def underline, underline, exibir dados conta, esse método de exibir dados conta não poderia ser acessado de fora da classe mais, apenas aqui dentro dessa classe. É isso aí, Flávio. Certinho, gente. Então, é até engraçado, né? Porque a gente não precisa escrever private, não precisa fazer nada. A gente vai colocar dois underlines no começo, no nome da variável. Então,
Lembrando, pessoal, o nome da variável, ele também contém esses dois underlines, tá? Então, qual que é o nome da minha variável aqui, saldo, por exemplo? É underline, underline, saldo. O underline é o nome dela também. Porém, como são os dois underlines no começo do nome, o Python vai entender que ela é privada. Ele mesmo já entende isso. Então, se a gente quiser utilizar essa variável, tem que colocar os dois underlines que faz parte do nome dela. Beleza? Então, ó, a gente tem até algum exemplozinho aqui que foi basicamente o que eu falei, baseado nessa classe aqui. Se eu criar, eu instanciar uma classe, né, um objeto da classe conta bancária, né, então meu objeto chama conta1. Ele foi instanciado da conta bancária, que ele é do tipo conta corrente, que tem a conta é 35662 da agência 001 e o saldo 0. Então, olha que legal, se eu fizer conta1.tipo, eu vou conseguir acessar essa informação? Ele vai printar o tipo dessa conta que é corrente? Vai. Porque, se a gente for ver aqui, o tipo, ele está escrito normal, não tem os dois underlines. Então, por default, né, por padrão, tudo é público no Python. Então, eu consigo acessar sem problemas nenhum. Conta 1.número igual a 2, 3, 4, 1, 2, 3. Vai funcionar. Vou conseguir alterar essa variável. Por quê? Porque ela é pública, então eu consigo alterar ela de fora. Conta um ponto saldo, vou conseguir acessar essa informação? Não vou conseguir acessar. Por quê? Até se eu colocar aqui, ó, teria que ser dois underline. Deixa eu arrumar aqui, ó. Eu não vou conseguir acessar, pessoal. Por quê? Ele não vai pegar o valor porque é privado. Eu defini privado aqui a minha variável com os dois underlines. Então, ele vai dar um erro para mim que ele não consegue acessar esse valor dessa variável. Se eu chamar o método conta1.exibir saldo, funciona porque o método é público. E ele tem lá dentro, ele vai mostrar o saldo da conta. Então, olha que legal. Ele vai mostrar para a gente o valor de uma variável que ela é privada, porém eu vou conseguir ver porque o meu método é público. Então, só que ele está dentro da classe. Então, ele tem o direito de acessar essa variável, né? Ele tem a permissão de acessar, porém, eu não tenho. Então, eu chamo ele consegue mexer ou exibir alguma coisa desse saldo. Beleza, pessoal? Então, é um pouco assim, tranquilo de entender essa questão de encapsulamento, não tem muito segredo, né? No Python, então, se a gente quiser criar algo que seja privado, a gente coloca ou um atributo ou um método, a gente coloca os dois underlines na frente e a gente transforma ele em privado, certo? Herança é um conceito novo que a gente vai ver aqui, né, pra gente aqui na Devaria, nas aulas nossas, que o que significa? Herança, assim como o encapsulamento e o polimorfismo, é uma das três principais características da programação orientada a objetos. A herança permite que você crie novas classes que reutilizam, estendem e modificam o comportamento definido em outras classes. A classe cujos membros são herdados é chamada de classe base ou classe pai, e a classe que herda esses membros é chamada de classe derivada ou classe filha. A herança é transitiva. Se classe E é derivada de classe B e classe B é derivado de classe classe C herda os membros declarados em classe B e A. Bom, beleza. Tá o conceito aqui. Vamos agora entender o que a gente acabou de ler aqui. O que significa isso? Pessoal, quando a gente tem uma classe, como a gente falou, a gente está modelando alguma coisa, certo? E a gente pode, para facilitar o nosso desenvolvimento, para tornar ele mais dinâmico, seja mais... fugiu a palavra aqui. Para a gente conseguir fazer coisas mais específicas de cada classe, a gente tem que separar elas e cada uma tem as suas características. Mas ela pode ter coisas em comum, né? Então, se a gente tem três classes que elas têm três coisas em comum, a gente poderia criar uma classe com essas três coisas em comum e herdar dessas outras classes o que essa classe comum, né, que seria a nossa classe pai, teria para a gente estar utilizando, né? E com isso economiza código, consegue fazer características específicas de cada uma das classes. Então, por exemplo, a gente tem uma classe base ou uma classe pai que se chama animal. Então, a classe animal, você pode ter uma classe derivada, por exemplo, chamada de mamífero e outra classe derivada chamada réptil. Um mamífero é um animal e um réptil ele é um animal.
mas cada classe derivada representa especializações diferentes da classe base, né? Da classe pai nossa. Então, e nossa missão ao utilizar herança é separar aquilo que é comum para a classe base e as especializações de cada variedade na classe filha. Foi o que eu falei aqui. Então, ó, se a gente tem uma classe que é a nossa classe pai e outras classes que são essas classes filhas, né, dessa nossa classe pai, essa classe pai são as coisas que teriam em comum para todas as nossas classes filhas. Por exemplo, a classe animal. Todo animal ele tem um nome, certo? Então, qualquer animal vai ter um nome comum para qualquer tipo de animal. E qualquer animal respira, eu acho, não tenho certeza. Mas vamos usar isso como exemplo aqui. Eu não entendo muito aí de biologia, mas vamos lá. A classe animal, todos os animais respiram e todos os animais têm um nome. Então, o nosso atributo é o nome. E o nosso método dentro da classe animal é respirar, né? Que é uma função que esse animal realiza e não é um atributo que ele tem como seria o nome. Então, beleza, a gente tem a nossa classe animal definida. Então, todo animal ele tem um nome. E a gente tem a classe mamífero, né? E a classe mamífero aqui, ela tem o atributo de nome, que a gente vai, quando instanciar, chamar esse super ponto init. Então, o que significa? Esse init, a gente já viu que é um método de construção, né? Um método de construção, de construção dos nossos atributos da nossa classe. Então, nele eu defino quais são os atributos. Então, o init da minha classe pai, que é a classe animal, eu estou definindo que é mamífero herda de animal, passando um parênteses no nome da classe e colocando dentro desse parênteses qual que é a classe pai dela. Então, de quem que ele está herdando esses atributos e métodos. Então, tudo que tem dentro de animal vai ter também em mamífero. Então, ou seja, o nome. Então, eu passo super ponto init, que é o init, a inicialização da minha classe pai, que seria animal. Então, ela precisa do quê? De um nome. Então, eu estou passando para ela qual que é esse nome. Então, poderia ter outras coisas aqui, né? Tipo cor, que cor que tem um animal. Aí, eu passo também para a classe pai, que é dela. E eu poderia ter um atributo específico da classe do mamífero. E ele tem um método específico ali. O mamífero, ele tem o método mamar. Então, sempre que eu chamar, ele vai printar ali o animal, ponto nome, vai chamar o nome dele e vai printar, está se alimentando. E essa classe de mamar, ela é específica de mamífero. Então, porque ela é uma classe filha. E sempre que eu instanciar essa classe filha, ele vai ter tudo que a minha classe pai tem, mais o que a minha classe filha tem. Então eu vou lá e vou instanciar uma outra classe filha de animal, que é a réptil. Então, entre parênteses, eu passo de quem que eu estou herdando, né? Quem que é a minha classe pai de réptil, ou seja, é a classe animal. Estou inicializando ela aqui, né? O método de construção dela aqui. O self, que é obrigatório, o nome, porque animal sempre tem um nome, então como eu estou herdando de animal, eu preciso passar esse nome. Então, super significa, ó, estou passando esse atributo aqui, que é da minha classe pai, porém ela é minha também. Então, eu estou herdando, mas esse super significa que são da inicialização da minha classe pai, passando o nome. E eu tenho aqui um réptil que tem a função de botar ovo. Então, sempre que eu chamar, ele vai printar o animal, está botando ovo. Então, pessoal, assim, ó, a minha classe mamífero, se eu instanciar um objeto do tipo mamífero, da minha classe mamífero, eu vou ter o método ponto botar ovo nele ali, eu consigo chamar? Não. Por quê? Porque mamífero não tem botar ovo. Mas se eu chamar ponto respirar, que é o método respirar, com um objeto instanciado da minha classe mamífero, eu vou conseguir chamar o respirar? Sim. Por quê? Porque animal é minha classe pai, então eu herdo tudo que a minha classe pai tem e nela tem um método respirar. Então, se eu tiver um objeto instanciado da classe do tipo mamífero, eu vou conseguir chamar o ponto respirar. E se eu tiver um objeto instanciado da classe réptil, eu consigo chamar o ponto respirar? Consigo. Por quê? Porque eu estou herdando tudo que tem na classe animal. Então, minha classe pai, que é a classe animal, eu herdo
tudo dela. O atributo nome, inclusive o método que tiver dentro dela, que é o ponto respirar. Eu consigo, o meu objeto que está instanciado com o tipo réptil, chamar o método ponto mamar? Não consigo. Por quê? Porque ele é do tipo mamífero. E eles não têm ligação nenhuma. Apesar deles herdarem da mesma classe, né, que é a classe animal, cada um tem as suas características específicas. Então, se eu tenho o réptil e o mamífero, eles têm as especificações dele, cada um tem o seu método específico. E tem os que são em comum, que é da classe respirar. Então, olha para você ver, né? Eu não precisaria, por exemplo, se eu quisesse ter a classe respirar, ter que colocar duas vezes dentro de mamífero e dentro de réptil. Como elas são elas são em comum, a gente cria uma classe animal, que é a classe pai, que tem tudo em comum entre elas, e cria os métodos que são em comum para todas elas. Então, se eu precisar alterar o meu código, dar uma manutenção no meu código, por exemplo, no método respirar, eu vou vir só na classe animal, que é a classe pai, e vou alterar ele de acordo com o que eu preciso alterar. Se eu não tivesse feito uma herança e tivesse criado mais 10 classes aqui de tipos de animais, e cada uma dentro dela eu colocasse o respirar, já pensou se eu fosse fazer uma manutenção nesse código? Putz, respirar agora, ele não faz mais o print ou animal, né? Ele só printa o nome e está respirando. Eu ia ter que entrar em todas as minhas 10 classes para modificar esse método respirar. Fica totalmente inviável. Então, se eu criar, por exemplo, essa questão de herança, eu facilito a manutenção do meu código, eu facilito a estrutura que tem dos meus objetos, né, que eu consigo definir aqui coisas específicas para cada um. Então, isso facilita muito o nosso desenvolvimento quando for principalmente em projetos grandes, né? Às vezes aqui com um exemplo muito pequeno a gente não consegue ver a dimensão com que isso faz diferença num projeto, mas vendo assim num cenário maior é absurda a diferença que isso aqui faz pra gente. Então a gente tem aqui esse conceito, certo, pessoal? Não sei se conseguiu ficar claro para vocês, tá claro? Tá tranquilo? Se tiverem dúvidas pode mandar aí, tá? Que aí a gente já pode fazer aqui o nosso exemplozinho que a gente vai ter aqui agora. Então a gente vai botar em prática, se tiverem dúvidas. Bom, vamos lá, vamos criar um exemplo aí para a gente utilizar essas questões de encapsulamento, herança e retornar para o nosso usuário. Bom, o que a gente tem que fazer? Escrever um programa que recebe um nome de animal vertebrado e, de acordo com um filtro, identifica qual dos grupos ele pertence. Mamífero, réptil, ave e peixe. E exibir os dados genéricos e exclusivos de cada grupo de animal. Bom, vamos então iniciar aqui, né? Vamos lá para o nosso PyCharm e tentar fazer esse desafio. Deixa eu copiar isso aqui. Eu vou fechar aqui tudo que está aberto. Eu vou criar uma pastinha, um projetinho novo para gente. Lá dentro do nosso Devaria Python. Como é que tá criando? Aula 3. Show! Bom, estou iniciando aqui o nosso projetinho novo para essa aula. Tomar cuidado aqui, senão eu vou esbarrar em tudo de novo aqui. Boa noite, Sandra. Chegou aí agora. Tranquilo, sem problemas. Do Mineirinho. Valeu, Flávio. Bom, pessoal, vamos lá então. Nossa classe main aqui. Deixa eu apagar. Deixa eu colocar aqui, ó, o nosso desafio. Escrever um programa que recebe um nome de animal vertebrado. Tá. De acordo com o filtro, identificar qual grupos ele pertence. Beleza. Exibir os dados genéricos e exclusivos para cada grupo de animal. Perfeito, pessoal. Vamos aqui, ó. Separamos aí no nosso to-dos aqui, né? O famoso dividir para conquistar. Vamos fazer por partes. Então a gente tem esses to-dos aqui do nosso desafio, beleza? Primeiro, escrever um programa que recebe um nome de animal vertebrado. Identifica qual dos grupos ele pertence. Bom, primeira coisa, pessoal, o que eu vou fazer? Eu preciso criar as classes, né? O Rafa pesquisou em mais de 10 sites de biologia para bolar esses programas. Pois é, eu não entendo nada de animal, cara. Na biologia na escola eu era horrível. Mas vamos tentando aqui para você ver. Bom, então, eu preciso escrever as classes, né, de cada tipo de animal.
e escrever minha classe animal. Então, eu preciso primeiro, vamos por partes aqui, ó, escrever um programa que recebe um nome de animal vertebrado. Ah, entendi. Beleza, então vamos, ó. Vamos lá. Nome animal, vai ser igual ao input, digite o nome do animal vertebrado. De acordo com um filtro, identifica qual dos grupos ele pertence. Só estou identificando aqui através do nome. Tô só pensando aqui, pessoal, como é que eu faço. O que eu vou fazer primeiro? Se eu vou criar as classes, Tá, vamos fazer o seguinte. Deixa eu criar um novo pacote aqui, ó. Vamos criar um novo pacote, pessoal, dentro do nosso projeto, vamos vir aqui, ó, dentro do nosso nome do nosso projeto, aula 3, clicar com direito, New Python Package. Vamos criar um novo pacote que ele vai chamar classes, beleza? Então aqui dentro a gente vai ter as nossas classes. Então, e sempre que ele cria um pacote no Python, e ele vai criar esse arquivo .py pra gente aqui, que esse arquivo .py_init_py, significa que é para que ele está iniciando tipo o pacote, tipo um gerenciador de pacotes que tem dentro do nosso Python aqui. Então, esse pacote ele está inicializando com esse arquivo .py aqui, tá? E a gente vai criar uma nova classe, primeiro que é a nossa classe Py, que é mais fácil a gente começar por ela, que é animal, certo? A nossa classe animal, vamos fazer o seguinte, ela vai ter, vamos criar o construtor dela aqui. O que tem em comum em todos os animais? Um nome. Beleza? Então, self.nome igual a nome. Então, aqui eu estou criando a nossa classe animal, inicializando ela, e ela tem um atributo nome, beleza? E ela tem respirar, um método respirar, que nele o animal, self.nome, estou acessando a minha variável nome, está respirando. Beleza, então criei a nossa classe animal, uma classe normal que tem um atributo, que é nome, e tem um método respirar. Por enquanto, só isso que faz. Agora, o que a gente vai fazer? Criar nossas classes que herdam, né, que têm suas características específicas. Então, vamos lá. Vamos criar aqui a nossa classe new Python file. Vamos criar aqui mamífero. Não, domestic again. Você está perguntando se eu quero adicionar no Git, eu vou adicionar depois. Então, ó, a classe animal é tudo que tem em comum, certo? Como a gente viu. E agora a gente vai criar a classe que tem algumas coisas específicas, né? Que é, por exemplo, a classe mamífero. Mamífero. E ela vai herdar tudo que tem na classe Py. Então, entre parênteses, eu vou colocar aqui, ó, animal. Vou dar um 2 pontos, vou dar um def init. Deixa eu colocar um PS aqui. Aqui ele vai acusar um errinho que é só de importação, que ele vai falar, ó, importar a classe animal. Então, ó, from classes.animal, então, ou seja, lá aqui de classes, né, perdão, classes.animal, importa para mim o animal que tá lá dentro. Então, essa classe animal aqui. Então, ele está importando ela pra gente dentro desse outro arquivo. Teve uma outra aula aí que eu não me lembro quem, que perguntou se a gente conseguiria criar classes em arquivos separados. Agora a gente já está começando a fazer um pouquinho disso aqui, tá? Beleza. E aí, o animal, ele tem que receber um nome, certo? No construtor dele. Nome. Só que esse nome vem da onde? Vem lá da minha classe Py. Então, eu tenho que inicializar ela aqui e passar o nome. Beleza? Aqui, ó, mamífero. Beleza. Só que, pessoal, vamos fazer o seguinte. Vamos criar mais coisas aqui, mais atributos, né? Além de nome, vamos criar aqui, sei lá. Putz, agora vai ser difícil, mas vamos lá. Quantidade de patas. Não sei. Tá correto. Todo animal tem pata? Mamífero? Não sei. Mas vamos supor que tenha. Self.patas igual a patas. Quantidade de patas, perdão. Vamos, características, mamíferos. Não de cabeça eu vou demorar um ano, tá? Deixa eu ver aqui. Vai ficar, vamos criar meio que de cabeça, senão vai ficar... Tá, beleza, a gente tem quantidade de patas, por exemplo, dentro de mamífero aqui. Vamos criar aqui, deixa eu ver no nosso código aqui, que é mais que tem. Réptil. Vamos criar a nossa classe new class réptil. Class réptil. Abrindo parênteses para ele herdar tudo que tem de animal. 2 pontos. Def init, né? Aqui a gente dá um enter, ou se a gente der um tab, já vai preencher pra gente, né? A nossa ideia.
a gente vai colocar aqui que ele tem, vai receber um nome e um réptil. Cara, eu acho que eu vou ter que fazer o seguinte, galera. Vou ter que apelar aqui para os conhecimentos do Rafa, porque senão não vai. Eu vou olhar no código dele o que que ele colocou e aí eu vou colocar os mesmos atributos aqui, porque eu sou péssimo em biologia. Então vamos lá. Cadê? Classes. Vamos ver o que ele colocou aqui. Animal. Ah, olha lá. Vamos copiar dele aqui. No mamífero, ele colocou quantidade de mamas. Então vamos colocar aqui, ó, quantidade de mamas. Vamos ver o que mais que ele colocou. Se é um mamífero aquático, vai dar um erro já que eu arrumo ali. E se consegue botar ovo. Então beleza, vamos criar esses atributos, certo? Consegue botar ovo. Então beleza. Colamos aqui do código do Rafa, sem problemas. Consegue botar ovo. Então ele tem o quê? 3 atributos que são específicos da classe dele, beleza? E o nome que é comum entre todos os animais. Então a gente tem isso. E tem uma coisa até legal, pessoal, que a gente... Deixa eu ver se eu consigo fazer. Não vai dar. Achei que aqui dá. Tá, achei que ia dar pra fazer igual faz lá no Kotlin, mas não dá. Mas beleza, vamos seguir aqui. Que mais? Mamífero, beleza. Réptil. Vamos voltar no nosso réptil aqui. Então ele tem nome, temperatura corporal, se ele é réptil terrestre e quantidade de patas. Aqui, ó, quantidade de patas. Vamos lá, super. Passar para nossa classe pai. Inicializar ela. Não está mostrando que eu não importei ainda. Deixa eu importar aqui, ó. Vou importar a nossa classe animal, beleza. Super init, passando o nome, beleza? A gente tem temperatura corporal, self, né? Faltou self, ponto, temperatura corporal igual temperatura corporal. Todas as classes vão ter construtores? Sim, todas elas têm construtores. Porém, ele não é obrigatório se ele não tiver nenhum parâmetro, né? Se ele for uma classe onde não tem nenhum parâmetro, não, nenhum atributo. Se for uma classe em que não tem nenhum atributo na construção dela, você não precisa ter esse init aqui. Então, isso você só coloca se tiver atributos. Então, vamos supor que Réptil não tivesse nenhum atributo. Seria só uma classe onde teria alguns métodos dentro dela. A gente não precisaria colocar o init aqui. Mas como tem, a gente tem que colocar o construtor passando quais são os atributos. Is réptil terrestre, self, ponto, quantidade de patas. Beleza. Qual mais que a gente tem que criar ali? Vamos ver. Novo, ave. Vamos criar a nossa classe do tipo ave. Então vamos lá. Class, ave. Ela vai herdar tudo que tem de animal. Vamos criar o método, o construtor dela, de nome. Vamos ter aqui quantidade de penas. Consegue voar. E consegue fazer migração. A ave ela consegue fazer a migração ou não? Primeiro, vamos passar. Deixa eu importar a nossa classe animal. Vou vir aqui, ó, pessoal. Eu até passei até um pouco rápido aqui, acabei de comentar, mas como deu erro, a nossa IDE já identificou um erro aqui no nosso código, né? Porque animal não existe nenhum, não sabe o que é animal aqui dentro, né? Como não está importado. Aí ele acusa o erro. Se eu clicar em cima, ele já aparece aqui a lampadazinha para mim e dá algumas opções. Você quer importar a classe animal? É isso aqui que você está querendo fazer? Ou então ele dá algumas outras. Você quer criar uma classe animal? Quer renomear essa referência? Ele dá algumas opções de como consertar esse erro. Então, no caso, a gente quer importar essa classe. Vamos clicar aqui. Ele importou para a gente aqui. Criou já para a gente automático essa importação, certo? Beleza. Então, vamos voltar. Super. Passando para a nossa classe pai. Olha, o atributo nome é esse aqui. Self, que é só da ave, então só pertencente à ave. Ponto nome. Opa. Ponto quantidade de penas. Quantidade de penas. Ponto consegue voar. Consegue voar. Self. Ponto consegue fazer migração. Igual consegue fazer migração. Beleza? Então já iniciamos nossa classe ave também. A próxima é peixe. Nova. Python file. Peixe. Vamos criar nossa classe peixe, abrir parênteses, vai herdar de animal,
Beleza, ele deu um erro aqui, já vamos importar, ó, importa aí para mim. 2 pontos, def, vamos criar o construtor dele que vai ter nome, quantidade de nadadeiras, vamos ter se ele é peixe de água salgada e se ele é carnívoro. Então vamos lá, passar para o super ponto init, inicializar nosso classe Py, passando aqui nome. Vê que ele até mostra pra gente aqui, tá vendo quais atributos que tem lá que eu tenho que passar. A própria IDE já mostra. Self, ponto, quantidade de nadadeiras, igual quantidade de nadadeiras. Self, ponto, is, peixe, água salgada, peixe de água salgada, is, carnívoro, carnívoro. É isso aí, Jorge. Beleza. Já criamos aqui as nossas 4 classes. Beleza, pessoal. Então, deixa eu fechar elas aqui. Ficar na nossa main. Então, eu tenho animal, deixar aberto por ordem aqui. Animal, ave, mamífero, peixe e réptil. Beleza, então agora eu tenho elas aqui. Bom, escrever um programa que recebe um nome de um animal vertebrado. Então, a gente já está recebendo o nome desse animal aqui. Deixa eu ver o que o Rafa fez aqui, só para ver se minha interpretação está correta. Cadê? Entendi. Tá, entendi. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma lista, pessoal, com vários animais, já um de cada ali, e ele já tem um nome. Então, o que a gente vai fazer? Vamos criar uma lista de animais, e cada uma dessas listas a gente vai ter um tipo de animal. Então, vamos criar aqui um animal do tipo mamífero, por exemplo, né? Mamífero. E a gente vai ter que passar algumas coisas para ele. Aqui ele vai pedir para importar, vai passar o nome. O que ele criou aqui? Leão, beleza. Então o nome dele vai ser leão. E que mais que mamífero tem? Quantidade. Se eu der um Ctrl espaço, pessoal, ele vai até mostrar para mim qual que seria o próximo parâmetro, quais são os próximos parâmetros que eu tenho que passar. Então, quantidade de mamas. Cadê? 4. Legal. Quem mais que eu tenho que passar? É mamífero aquático? Não. Eu nem preciso colocar esse nome aqui, tá? Ele tá preenchendo para mim aqui, mas eu não gosto. Eu gosto só de passar assim, tá, pessoal? Dessa outra forma, você indica qual que é a posição. Então, por exemplo, mamífero. Se a gente for abrir aqui, a gente tem quantidade de mamas e mamífero aquático e consegue botar o ovo. Então, aqui, a gente passa na ordem. Se a gente não quiser passar na ordem, só passar o nome, igual ele deu opção aqui pra gente, ó, mamífero aquático, a gente consegue, tá? Mas aqui eu tô passando tudo em ordem sem identificar qual é, significa que ele vai seguir essa ordem aqui. O primeiro que eu passar vai ser o nome, o segundo a quantidade de mamas e por assim por diante, que aí fica menos coisas escritas no nosso código aqui. Então, a gente tem o quê? Quantidade de mamas, 4. Mamífero aquático, false. Consegue botar ovo, leão não bota ovo, false. Beleza. O que mais que a gente pode passar aqui? Vamos criar aqui um réptil. Vamos importar ele. Vamos ver qual que o Rafa criou aqui. Serpente. Quem mais que eu tenho que passar? Temperatura corporal. Sei lá, vou colocar aqui. 4 só. Is réptil terrestre. Vamos colocar true. Se eu tiver errado em alguma coisa aí, pessoal, vocês já me perdoam porque eu não manjo nada. Já falei. Biologia não é meu forte, não. Vamos lá, o que ele pede? Temperatura corporal, is réptil terrestre, quantidade de patas, 0. Beleza. Quem mais que a gente vai criar? Vamos criar uma ave. Vamos colar do Rafa aqui que ele criou. Gavião. Vamos ver o que a gente tem aqui. Quantidade de penas. Sei lá. 500 aí. Não faço a menor ideia. Vamos colocar... Consegue voar? True. O que mais? Consegue fazer migração? Sei. Vamos supor que ele não consegue. Eu não faço a menor ideia. Vamos importar essa classe aqui. Beleza. E faltou o último aqui que é peixe. Tubarão. O que ele vai pedir aqui? Por que ele... falta importar. Vamos importar. E ver o que ele vai pedir aqui. Quantidade de nadadeiras, vamos colocar 2. Opa, 2. É peixe de água salgada? True. É carnívoro? Sei lá. True. Come carne aí. Beleza. Seguimos aqui. Então, o que a gente fez? Criamos uma lista de animais com 4 animais. De acordo com o nome que ele digitar, a gente vai passar as informações que a gente tem criadas nessa lista. Então, escreva um programa que recebe o nome de um animal. Ok, cumprimos. De acordo com o filtro, identifica qual dos grupos ele pertence. Mamífero, réptil, ave, peixe. Então, o que a gente vai fazer? Vamos tentar fazer o seguinte.
Deixa eu pensar aqui. Nome do animal, beleza. De acordo com o filho, qual dos grupos ele pertence. Então eu vou ter que... Ó, vamos fazer se o nome do animal, ele tá lista dos animais. Deixa eu lembrar como é que eu faço aqui. Só isso ele não vai trazer, né? Porque a lista a gente está passando um objeto aqui. Então eu preciso percorrer essa lista, só que ver se tem esse animal lá. Vamos dar uma pesquisada no Google aqui, pessoal. Vamos fazer o seguinte, ó. Python, filter não, find object by attribute. A gente quer procurar um objeto numa lista através de um atributo dele. Vamos ver o que a gente acha aqui. Não queria usar for. Legal, lembrei aqui do que a gente pode utilizar, que a gente até viu na última aula. Que a gente pode utilizar uma expressão lambda aqui, ó. Animal encontrado. O que a gente vai fazer? A gente vai utilizar um filtro, que a gente vai criar... que a gente tem que passar para esse filtro? É o seguinte, ó. Filter. Tá vendo que aqui, quando eu digito filter que ele mostra, eu preciso passar para mim uma função... Eu preciso passar para ele uma função e qual que é a lista, o que ele vai iterar ali para fazer esse filtro. Então, eu tenho que passar uma função. Vou criar uma função lambda, onde a expressão, né, o que vai ser? Vai ser o A, que vai ser o animal, cada um que vai percorrer, 2 pontos. O que eu tenho que fazer? A ponto, nome. Então, o objeto que eu vou passar, a lista que eu vou passar tem um objeto. Esse objeto ali vai ser acessado através com o nome A. Então, ele tem a propriedade nome, todos eles têm, certo? Então, eu vou retornar todos que são nome igual ao nome do animal digitado. E o que eu vou passar? Eu vou passar a minha lista de animais. Vamos ver se vai dar certo? Eu acho que eu tenho que converter esse filter, que esse filter, ele traz pra gente um outro tipo. Vamos ver o que ele vai trazer, só pra gente trabalhar aqui e ver o que vai acontecer. Vamos executar aqui. Digite o nome do animal, só. Digite o nome do animal. Vamos colocar, digite o nome do animal. Vamos executar e vamos digitar leão. Ele trouxe um objeto, olha que legal, do tipo filter aqui ainda, bacana, né? Eu só preciso converter agora isso que ele trouxe para mim. Deixa eu pensar que eu vou converter numa lista. Ele vai trazer uma lista de todos que eles encontrar. Então, se eu converter em uma lista, vamos escrever leão. Agora ele trouxe para mim o animal encontrar. Então, ele tem uma lista que tem aqui dentro um objeto do tipo mamífero, e o leão é mamífero, certo? Então, nessa lista que ele trouxe, e o que a gente vai fazer, pessoal? Olha que interessante. Se essa lista aqui, animal encontrado, se o tamanho dela, vamos fazer o seguinte, se o tamanho dessa lista, né, a gente usa a função len, passando como parâmetro a nossa lista, se o tamanho for 0, significa o quê? Animal não encontrado. Significa que ele não encontrou nenhum animal, certo? Vamos executar aqui. Vamos digitar aqui cachorro. Cachorro. Animal não encontrado. Se ele encontrar, então o que eu vou fazer? Print animal encontrado na posição 0, que é o primeiro que ele encontrar. Vamos colocar aqui leão. Ah, que legal. Ele printou o objeto já pra gente, só que quero printar o nome dele. Vamos colocar aqui leão. Aí ele printou o nome que eu digitei, que é o nome do meu objeto que está encontrado dentro dessa lista. Beleza, pessoal, só que eu quero fazer o seguinte, eu quero saber de que tipo que é esse objeto que ele encontrou. Porque eu sei que ele encontrou um objeto, só que eu já quero programar aqui qual que é o tipo que ele encontrou e printar as informações dele, né? Então, vamos fazer o seguinte, ó. O que a gente pode fazer? If, tem uma função que é isInstance. Se o meu objeto, que seja o animal encontrado, está numa lista, na posição 0, que é o primeiro que ele encontrou ali, se ele for do tipo, se ele for a instância dele, for do tipo, vamos primeiro aqui, mamífero, passo o nome da minha classe, então o que ele vai fazer aqui, pessoal? Animal encontrado do tipo mamífero. Vamos printar o nome, animal, colocar o nome dele aqui, nome. Opa, animal encontrado, né? Na posição 0. Ponto nome encontrado. Se ele for um mamífero, o que ele tem? O que mais que ele tem aqui, ó? Quantidade de mamas. Vamos colocar aqui então. Quantidade de mamas. Animal encontrado na posição 0. Ponto quantidade de mamas. E a gente tem que ver todos os outros, né? Como a gente não tem o switch case aqui, a gente vai fazer else if aqui no Python. Então, se ele for um mamífero, o que mais que ele pode ser? Se ele for ave, aí vai animal encontrado do tipo ave,
que a ave tem de atributos específicos? Quantidade de penas. Então, vamos printar aqui, ó, quantidade de penas, animal encontrado, ponto, quantidade de penas. Qual que é o outro? Peixe. Se ele for do tipo peixe, animal encontrado, nome do tipo peixe, que a gente tem um atributo, vamos pegar uma quantidade de nadadeiras, que é um atributo específico dele. Quantidade de nadadeiras, e aqui a gente pega, ponto, quantidade de nadadeiras. E vamos colocar aqui réptil, que é o que faltou. Réptil, então é do tipo réptil. O réptil vamos pegar aqui, temperatura corporal, ponto, temperatura. Se não for nenhum desses, tem alguma coisa errada, né? Então, vamos printar aqui, ó. Ocorreu um erro ao definir o tipo do animal, né? Ocorreu algum erro, porque algum desses tipos tem que ser. Se não for, a gente vai cair aqui dentro, certo? Então, beleza. Primeiro a gente definiu se a gente encontrou ele. Se a gente encontrou, como a gente pegou uma lista. Deixa eu só ver se tem um jeito melhor da gente fazer isso aqui. Animal encontrado na posição 0, ao invés de eu converter para... Deixa eu ver se eu fizer um object. Vamos fazer um teste? Ao invés de eu converter uma lista, esse resultado do filtro, que era um objeto, vamos dar um print aqui só para ver o que vai acontecer. Vamos lá, ó. Eu estou fazendo um filtro, o resultado eu estou convertendo num object. Vamos digitar algo que não existe. Cachorro. Ele deu algum erro, deixa eu ver. Ah, não tem como. Queria ver um jeito, eu não lembro como é que eu faço. Vamos ver o seguinte, Python filter to object. Vamos ver se a gente encontra alguma coisa. Todos os exemplos aqui eles estão convertendo para lista. Eu não queria lista. É porque ele vai acabar retornando. Pode ser que ele encontre mais de um, né? Mas vamos manter do jeito que tá. E deixa em lista mesmo. Porque a gente poderia ter mais de um animal, né? Do tipo mamífero na nossa lista. Então ele vai retornar todos. Mas por enquanto vamos assumir que só tem um de cada e que a gente está pegando sempre o primeiro, né? Vamos seguir aqui então. Vamos digitar cachorro de novo, ó. Cachorro. Animal não encontrado. Então, olha só, ele caiu aqui no nosso if, porque eu fiz o que de condição? Se o tamanho dessa lista em que eu converti aqui, que retornou do meu filtro, for 0, significa que ele não encontrou nenhum. E não tem nenhum objeto aqui dentro com o nome de cachorro. E se eu colocar leão? Leão. Animal, leão encontrado, tipo mamífero, quantidade de mamas, 4. Olha que legal. Então ele já pegou, ele viu que, ó, esse is-instância aqui, né? O que ele está fazendo, pessoal? É uma função do Python, onde no primeiro argumento eu vou passar um objeto e no segundo eu vou passar o tipo desse objeto. Ele vai retornar para mim se ele é ou não é desse tipo. Então, na minha lista, na primeira posição que eu encontrei esse objeto, né? Significa que eu já tenho um objeto no primeiro lugar da minha lista, eu tenho um animal que eu encontrei ali, certo? Então, eu estou passando esse objeto para ela, que está nessa primeira posição da minha lista. Ó, pega esse objeto aqui e verifica para mim se ele é do tipo mamífero. Estou passando o nome da minha classe. Então, se o meu objeto for do tipo mamífero, ele vai retornar true para mim e vai cair aqui. Se for ele encontrar um objeto aqui dentro que é do tipo ave, só aqui que ele vai entrar. Então, aqui que ele está fazendo essa leitura. Então, ó, que a gente utilizou esse isInstance, né? Se a gente for passar um objeto e passar qual é o tipo que ele verifica para mim se é desse tipo ou não é. Beleza, pessoal? Não tem muito segredo. Então, ele verificou se é mamífero, ele vai retornar aqui. Vamos fazer um outro exemplo de algum outro que tenha. Vamos fazer ali, ó, serpente. Animal serpente encontrado do tipo réptil. Olha que legal, serpente do tipo réptil. Temperatura corporal já é outro atributo. Então ele caiu aqui dentro de réptil. Ele caiu aqui nesse else if aqui. Se a gente digitar o peixe lá, o tubarão, por exemplo. Tubarão. Animal não encontrado. Por quê? Porque eu não digitei com acento. Vou colocar tubarão. Animal tubarão encontrado do tipo peixe, quantidade de nadadeiras 2. Agora vamos só fazer um negócio aqui, pessoal. O que a gente pode fazer? Vamos colocar um try catch aqui dentro. Ó. Try. Vamos passar tudo isso aqui para dentro do nosso try. Vamos fechar. Try catch não, try except, perdão. Exception as e print. Ocorreu um erro. Por favor, tentar novamente. Então, se ocorrer algum erro, eu quero que mostre isso para o meu usuário.
E eu quero mostrar para vocês aqui, ó, se eu digitar um animal do tipo mamífero e eu tentar, por exemplo, ao invés de acessar a quantidade de mamas aqui, eu quero quantidade de nadadeiras. O que será que vai acontecer, né? A princípio, não é para dar certo. Por quê? Porque o mamífero não tem essa propriedade, esse atributo de quantidade de nadadeiras. Quem que tem esse atributo é só do tipo peixe. Então aqui, ó, mamífero, ele tem quantidade de mamas, se ele é mamífero aquático e consegue botar ovo. O peixe que tem quantidade de nadadeiras, né? Então vamos colocar aqui, ó, mamífero, beleza. Então, qual animal que é mamífero nosso aqui? Leão. Vamos digitar leão para ver aqui, ó. Leão. Ocorreu um erro. Por favor, tentar novamente. Olha para você ver, pessoal, já não apareceu uma mensagem toda feia para o nosso usuário. Por quê? Porque a gente tratou um possível erro que poderia causar aqui, né? Se eu não tivesse colocado esse try except aqui, ele teria dado aquela mensagem em vermelha, dando todo aquele erro para a gente. Só que eu quero printar aqui na tela aqui qual que vai ser esse erro, só para a gente identificar aqui que vai ser ele, né? Ou então, pessoal, mentira, olha o que eu vou fazer. Vamos colocar um breakpoint aqui, a gente vai debugar, então vamos colocar um breakpoint no nosso except, vamos debugar e vamos digitar leão. Ele parou aqui, ele caiu, certo? E o que ele está trazendo aqui no nosso wake, né? A nossa exceção. Qual foi a exceção que ele causou? E aí, se a gente for ver aqui, ele já traz para a gente a exceção foi o quê? Mamífero, objeto mamífero, não tem um atributo quantidade de nadadeiras. Então, olha que legal. A gente tem esses duas classes, né? Mamífero e peixe. Se eu acessar o nome, ela dá certo. Mas se eu acessar um atributo de uma da outra, não dá. Por quê? Porque o nome vem da classe pai, que elas estão herdando. Então, todas elas possuem nome. Todas elas, se a gente for ver, né? Ave, aqui, ó. Elas herdam de animal. E animal tem nome. Então, por isso que eu consigo. E por que ele deu erro aqui, né? Ele deu erro porque o mamífero não tem quantidade de nadadeiras, que eu estou tentando acessar aqui, ó. Mamífero, quantidade de nadadeiras, né? Coloquei aqui, ponto, quantidade de nadadeiras, só que mamífero, se eu entrar, ele não tem esse atributo. É um objeto tipo diferente, né? Nadadeiras é características ali de peixe. Então, por isso, eu consegui separar as características de cada um. Então, eu colocaria, por exemplo, poderia criar aqui métodos específicos, por exemplo, nadar, né? E colocar aqui, por exemplo, print o peixe no self.nome está nadando. E é um método específico de peixe. Não vai ter dentro de mamífero, então os objetos que eu criar de tipo mamífero não vai ter o nadar, por exemplo, né? Então a gente consegue separar as características de cada um, colocar características específicas e que tem em comum, características em comum, por exemplo, animal, eu tenho que respirar. Qualquer um deles eu consigo acessar o respirar, vai funcionar. Por quê? Porque eles estão na minha classe pai e todos eles estão herdando. Beleza, pessoal? Então, vamos voltar aqui, ó. Quantidade de mamas, quantidade de mamas. Beleza. A gente fez o filtro, ok. E a gente exibiu os dados genéricos e exclusivos de cada grupo de animal. Quais são os atributos genéricos? Quais são os atributos exclusivos, né? Qual que é o atributo genérico aqui deles? Alguém pode mandar no chat aí para mim. Qual que é o atributo genérico das nossas classes, mamífero, réptil, ave e peixe? Qual que seria o atributo genérico delas? E a gente tem os atributos específicos de cada um, né, exclusivos. A gente viu aqui que o exclusivo a gente fez até um teste de quantidade de nadadeiras, quantidade de patas. O atributo genérico é o nome. Exatamente, pessoal. É isso aí, Matheus, José, Jorge. Isso aí, pessoal. O nome é o atributo que tem em comum, porque eles herdaram da classe pai, que eles têm a mesma classe pai, então eles herdaram o nome dessa classe, né? Então eles têm isso em comum, consigo acessar em qualquer um. Também herdaram os métodos dessa classe pai, que é respirar, que eu consigo acessar, eu poderia vir aqui e chamar aqui animal encontrado, né? Na posição 0, ponto, respirar. Vamos executar aqui e chamar o leão de novo. Ocorreu um erro. O que será que aconteceu? Vamos ver. Provavelmente eu escrevi o nome do método errado, mas vamos debugar. Encontrei um erro. O que aconteceu? Vamos digitar aqui, ó. Mamífero não tem o atributo respirar.
Pô, legal, mas por que será? Se eu for ver aqui, ó, o R tá maiúsculo. Lá de animal. Então, se eu colocar respirar, agora ele vai funcionar. O leão está respirando, olha que legal. O animal, leão encontrado, tal, 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 igual eu já estava fazendo. Olha da onde que ele chamou essa classe aqui, respirar, né? Lá de animal. Só que eu instanciei a minha classe com o tipo mamífero. Então, o tipo mamífero herdou, né, do pai dele, ou seja, de animal, esse método, e ele tem esse método em comum em todos eles. Beleza, pessoal? Foi tranquilo? Deixa eu ver aqui.